O discurso bíblico que ouviremos agora tem um importante tema. O que vai acontecer em breve? O que vai acontecer em breve? Demos a nossa detida atenção ao irmão Ricardo Henrique Silveira. Quando você acordou hoje de manhã, você fez muitas coisas, não foi assim? Se você soubesse com antecedência o que ia acontecer hoje, será que você teria feito alguma coisa meio diferente? Você mudaria alguma coisa? Teria decidido fazer alguma coisa diferente do que você fez? Ou teria deixado de fazer alguma coisa? E se você soubesse com antecedência o que aconteceria no último mês, teria feito alguma coisa diferente? E se soubesse com antecedência o que aconteceu no último ano, será que você faria alguma coisa diferente? Seria bom, não é verdade? Se nós pudéssemos, né? Se nós pudéssemos saber. Mas a verdade é que nós não podemos fazer isso. E muitas vezes as predições que nós temos hoje, em jornais, por exemplo, futuro econômico, como que vai ser? Ou como que vai ser até a meteorologia do dia seguinte? Elas erram, não é? E às vezes até o que vai acontecer no dia seguinte também não acontece. Então, infelizmente, os noticiários não são confiáveis. Porém, diferente de todos nós, tem uma pessoa que pode predizer o futuro e nos contar o que vai acontecer em detalhes. Aliás, ele já fez isso. Ele já contou tudo o que vai acontecer. Veja o que diz, por favor, aqui em Isaías capítulo 46, o versículo 10. Isaías 46, 10, que diz assim: desde o princípio anuncio o final, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas. Digo, o que eu decidi ficará de pé, e farei tudo o que for do meu agrado. Então o texto mostra aqui como que Jeová Deus, desde o princípio, lá no início, ele já estava contando, já estava dizendo o final. Mas será que é assim mesmo? Será que nós realmente podemos confiar no que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz sobre o futuro? Sim, nós podemos. Nós podemos confiar. E um dos motivos de nós podemos dizer isso, com certeza, que o que ela predisse é verdade, é porque o que ela falou está se cumprindo hoje. E a Bíblia, ela tem registrado ali profecias que são confiáveis. Vamos pegar um exemplo? Mateus 24, por exemplo, os discípulos pediram ali um sinal para saber quando seria o fim do sistema de coisas. E a Bíblia indica que o final do sistema de coisas descrito ali se refere ao ano após 1914. Agora vamos ver a profecia nos versículos 24, Mateus 24, o versículo 6 e o 7. Mateus 24, o 6 e o 7. Mateus 24, 6 e 7 diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após o outro. Então aqui falou o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras. Notícias de guerras. Será que nós estamos ouvindo falar hoje sobre guerras? Com certeza, não é? Praticamente todos os dias. Se nós abrirmos ali os jornais, nós com certeza vamos ouvir alguma coisa falando sobre guerra. E o que dizer dessa outra parte que o texto falou? Haverá o quê? Falta de alimentos. As guerras que hoje estão acontecendo estão aumentando a quantidade de fome no mundo inteiro. Preço do alimento subindo, inflação subindo. Então, para revisar, por que você pode confiar na esperança da Bíblia? Por causa das evidências. A palavra de Deus e a esperança que ela dá, elas são confiáveis. Então, sabendo que a palavra de Deus ela é confiável, o que ela nos revela sobre o que vai acontecer em breve? Isso tem a ver com uma sequência de eventos que afetarão o povo de Deus e levarão então ao Armagedon.
Que sequência de eventos é esse? Se nós pudéssemos resumir em poucas palavras, como que a gente poderia explicar o que vai acontecer em breve? Como que você resumiria ali, antes do Armagedon? O que vai acontecer? Talvez o que vem na nossa mente é algo assim. Bom, então a grande tribulação vai vir, aí nós vamos ter o Armagedon, e então a Terra vai ser transformada num paraíso. Talvez isso que esteja bem claro na nossa mente. Mas ali, relacionado à grande tribulação, nós podemos dizer que existe, nesse momento, uma sequência de eventos que vai acontecer antes e durante a grande tribulação, que vão levar, então, ao Armagedon. Você conhece bem essa sequência? Que vão marcar a grande tribulação? Vamos ver o primeiro? O primeiro evento está em 1 Tessalonicenses 5:3. E isso vai acontecer ali antes da grande tribulação, antes de cada evento. E nós vamos colocar também depois uma imagem para ficar bem marcado na nossa mente essa sequência de eventos. Vamos ver então, 1 Tessalonicenses 5:3, que diz assim: quando estiverem dizendo paz e segurança, então virá instantaneamente sobre eles a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida, e eles de modo algum escaparão. Então está aí. Qual que é o primeiro evento que nós vamos marcar? O início da grande tribulação? As nações vão dizer paz e segurança. Então essa expressão pode se referir a um pronunciamento, pode ser uma série de declarações. Será que os líderes políticos eles vão estar envolvidos com isso? É bem possível. Essa não é a primeira vez que a humanidade, inclusive, falou sobre paz e segurança. Foi isso que aconteceu ali nos primeiros dias, nas duas primeiras guerras mundiais, lembram? Todos ali estavam querendo paz. E depois aconteceu, então, a primeira Guerra Mundial, criaram o quê? A Liga das Nações. Qual era o objetivo da Liga das Nações? Trazer paz. E depois, Segunda Guerra Mundial, as nações criaram Nações Unidas. Qual era o objetivo? Os governos e as religiões acreditaram que essa organização trariam paz para o mundo. E talvez até você se lembre que ali em 1986, as Nações Unidas declarou o Ano Internacional da Paz. E os líderes de governos do mundo inteiro se encontraram com o Papa para orarem pela paz. Então, será que já houve então essa declaração de paz e segurança? Não. Já que nenhuma dessas declarações anteriores de paz e segurança cumpriram o que diz ali Tessalonicenses 5:3. Por que não? Porque ali diz que haverá uma repentina destruição, conforme disse o texto, e isso não aconteceu. E já que a profecia de Jeová ela é bem específica, podemos ter certeza que o cumprimento dela vai ficar bem claro para todos nós. Ninguém do povo de Jeová vai ficar em dúvida, será que é, será que não é? A declaração de paz e segurança será algo bem diferente de tudo que nós já escutamos até o dia de hoje. Mas não importa como vai ser essa declaração será uma mentira. E o mundo ainda será controlado por Satanás. Então a declaração de paz e segurança não vai significar que o mundo melhorou. Por isso, meus queridos irmãos, é tão importante nós estarmos prontos. O ponto é, a declaração de paz e segurança, ela indicará que a grande tribulação ela está prestes a acontecer. Então, logo após a declaração de paz e segurança, nós vamos entrar então agora no segundo evento. Vamos ver qual é? Apocalipse 17:16. Apocalipse 17:16. Que diz assim: os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. O que é isso? Isso significa Apocalipse 17:16. Então, isso significa que os membros da ONU atacarão as organizações religiosas. Antes de mais nada, precisamos entender o que é isso. O que é a Organização das Nações Unidas? O que é a ONU? O que são essas organizações religiosas? Então, a ONU é uma instituição internacional formada por vários países e eles dizem buscar a paz. E o que são as organizações religiosas? São as instituições religiosas com os seus líderes e os seus locais de adoração. Então, qual é o segundo evento que vai acontecer e vai marcar o início da grande tribulação?
Então, assim como um relâmpago, ele é logo seguido pelo estrondo do trovão, a declaração de paz e segurança será instantaneamente seguida pela destruição da religião falsa. Mas quem vai destruir Babilônia Grande? Ou seja, quem que vai eliminar a religião falsa? A Bíblia comenta que a fera atacará a religião falsa. Quem que representa? As Nações Unidas, a ONU. A ONU atacará as religiões falsas. Os 10 chifres representam todos os poderes políticos que apoiam a essa fera, a ONU. E qual será o grau dessa destruição, da destruição desse ataque? As Nações Unidas saquearão a riqueza da religião falsa. Então nós podemos concluir que a destruição de Babilônia Grande vai se referir principalmente à destruição das instituições religiosas, não a uma matança de todas as pessoas religiosas. Assim, a maioria dos ex-adeptos de Babilônia, da religião falsa, eles vão sobreviver a essa destruição. Provavelmente essas pessoas elas vão tentar se distanciar, talvez publicamente, da religião falsa. Então pense nisso. As pessoas que estavam na religião falsa e até aquelas que não tinham nenhuma religião, eles vão procurar a proteção, a salvação onde? Em organizações humanas, não em Jeová. Algumas organizações políticas e comerciais ainda vão existir por um tempo, e por causa disso as pessoas vão pensar que as organizações humanas, elas são ali estáveis. Mas será que eles vão estar realmente seguros? Protegidos? Não. Nada os protegerá contra o furor de Jeová. Então, sem dúvida, meus irmãos, está se aproximando uma época marcante. Lembra dos eventos que estão prestes a acontecer? Quais são? Primeiro, nós vimos declaração de paz e segurança. Segundo, destruição da religião falsa, marcando o início da grande tribulação. E após isso, nós entraremos então agora no terceiro evento. Vamos ver o que diz Ezequiel 38, o versículo 2 e 11. Ezequiel 38, 2 e 11. Que diz assim: Filho do homem, volte o seu rosto contra Gog da terra de Magog, maioral chefe de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Versículo 11, 38, 11. Você dirá: invadirei a terra dos povoados desprotegidos, e irei contra os que vivem em segurança sem perturbação. Todos eles moram em povoados sem muralhas, trancas ou portões. E o resultado disso, qual vai ser? O terceiro evento, que será o ataque de Gog e de Magog, a coalizão de governos contra o povo de Jeová. Pode ser que Jeová ele use ali os seus servos para levar uma mensagem bem forte de julgamento. A mensagem de julgamento no mundo todo. Pode ser que essa mensagem diga que os governos humanos vão logo acabar. Os governantes não vão gostar nem um pouco disso. E a profecia de Ezequiel 38 fala que esses governos vão assumir ali o papel de Gog e vão nos atacar. E já que o povo de Deus ele está espalhado por todo o mundo, esses governantes eles vão precisar trabalhar juntos, deixando de lado as fronteiras nacionais, para atacar todos os servos de Jeová ao mesmo tempo. Eles precisam, então, se unir. Por isso, Gog de Magog não é uma pessoa, mas um grupo, uma coalizão de nações. E quem do povo de Deus vai ser atacado por Gog de Magog? A sentinela de 15 de julho de 2015 disse a seguinte sobre o assunto. Ele disse assim: pouco antes dos 144.000 serem levados para o céu, Gog atacará o povo de Deus. As nações vão atacar enquanto os ungidos ainda estiverem na terra, de acordo com Ezequiel 38. Então, mas em algum momento, então durante o ataque de Gog e de Magog, Jesus vai mandar os seus anjos para reunir o restante ungido na terra e levá-los para o céu. E isso vai trazer uma grande mudança para nós aqui na terra. Por quê? Porque nesse momento, os inimigos vão nos atacar, mas os irmãos ungidos, eles não estarão aqui, não estarão mais ao nosso lado. E mesmo assim, de acordo com Lucas 21, 28, nós vamos ficar de pé.
nós vamos levantar a nossa cabeça. Por quê? Por que não vamos ter mais medo? Porque sabemos que a ida dos ungidos para o céu significa que a nossa salvação ela está bem perto. Gog e Magog, esse grupo de nações, ele vai atacar e vai tentar destruir completamente o povo de Deus. Então, bom, como que nós podemos nos sentir sabendo que a cada dia que passa, esse ataque está ficando cada vez mais perto? Será que nós precisamos ficar preocupados com isso? Ou ficar aterrorizados com o que vai acontecer? É lógico que não. Nós vimos até agora 3 eventos, lembra quais são? Declaração de paz e segurança. Membros da ONU vão atacar as organizações religiosas, iniciando a grande tribulação. Ataque de Gog e Magog, ou seja, ataque dos governos contra o povo de Jeová. Quando esse terceiro evento acontecer, o que Jeová vai fazer? Logo em seguida estaremos prontos para o quarto evento. Vamos ver Apocalipse capítulo 16, o versículo 14. Apocalipse 16, 14. Diz assim: de fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais. Vão aos reis de toda a terra habitada a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. O que isso quer dizer? Jeová agirá para defender seu povo e eliminar os seus inimigos. Então, o quarto acontecimento já será o Armagedon. Jesus, os anjos e os 144 mil ungidos, eles vão formar um grande exército que vão nos salvar do ataque dos governos. Agora, tente imaginar como que os ungidos vão estar se sentindo nesse momento, quando eles vierem nos resgatar desse ataque. Dá para imaginar a grande alegria que eles vão se sentir quando eles vierem junto com Jesus e seus anjos? Nesse momento, eles já terão a autoridade, eles já vão ter o poder para salvar os fiéis que estão aqui na terra e apoiaram os ungidos quando eles estavam passando por tribulações, provações aqui na terra. Então, antes de serem destruídos, os nossos inimigos, eles vão ver um sinal do Filho do Homem. Provavelmente pode ser coisas sobrenaturais que vão mostrar o poder de Jeová e de Jesus. Os inimigos vão ver coisas que vão deixar eles com muito medo. Os inimigos vão ficar tão desesperados quando perceberem que cometeram um grande erro ao atacar o povo de Jeová. Eles serão então obrigados a reconhecer o papel do Criador como comandante militar. Jeová dos exércitos. E isso vai marcar o início do Armagedon. Você vai estar entre aqueles que vão ser protegidos por Jeová? Com certeza nós queremos isso. Por isso, não se deixe influenciar pelas coisas que estão acontecendo nesse mundo. Não se deixe levar por protestos. Continue neutro, não se envolva. Não se deixe levar por promessas políticas. Não se deixe levar por promessas de paz e segurança. Continue neutro. Não se envolva. Dê seu apoio ao reino de Jeová por continuar obedecendo às leis de Jeová. Mostre onde, mostre de que lado você quer estar em tudo o que você diz e faz agora. Queridos irmãos, vocês também não veem a hora de poder ver isso com seus próprios olhos? Como será maravilhoso sentir na pele a salvação do próprio Jeová. Então, finalmente, passamos para o último acontecimento. Vamos ver o que acontecerá em Salmo 37, 10 e 11? Salmos 37, 10 e 11. Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam, e ele não estará lá. Mas os mansos possuirão a terra, e terão grande alegria na abundância de paz. Os justos sobrevivem e veem Deus cumprir seu propósito de transformar a terra num paraíso. Então, assim como disse o texto, não temos nenhum motivo para ter medo ou sentir pavor se estivermos confiando em Jeová. Então, quer tenhamos que enfrentar a morte nesses últimos dias, ou quer sejamos libertados de uma forma milagrosa por Jeová durante a grande tribulação, nos dois casos, o que nós podemos dizer? Que o resultado será nós sabemos o que vai ser o mesmo. Todos nós vamos ser salvos pelo nosso Deus Jeová. E em Isaías 54, 17 diz que nenhuma arma
fabricada contra nós será bem-sucedido. Por que conhecer bem esses detalhes das profecias de Jeová, que ele nos revelou, nos prepara para o que vai acontecer à frente? Então, como nunca antes, os nossos irmãos ao mundo inteiro estão passando por problemas econômicos, estão passando por desastres naturais, eles estão passando por problemas de saúde, morte, guerras e perseguição. Todos os nossos irmãos, eles estão passando por essas provações agora. Atualmente, até os nossos betéis, salões do reino, eles estão sendo invadidos. Mas a grande tribulação ainda não começou. Então, podemos esperar que a vida vai ficar bem mais difícil no futuro. Assim, seria bom nós pensarmos, em que coisas eu estou confiando? Será que eu ainda confio em coisas materiais para me sentir seguro? Mesmo que seja só um pouquinho, talvez em assuntos pequenos. Será que hoje, quando eu passo por desafios, mesmo que antes de começar a grande tribulação, será que eu mostro que eu confio em Jeová e não nas instituições humanas? Então, tentar garantir o nosso futuro seguro e colocar as coisas nas nossas confianças em economia, ou ali em nossos investimentos, ou até na nossa própria habilidade de ganhar dinheiro, significa que nós estamos confiando no sistema de Satanás. É uma promessa de segurança totalmente falsa. Jeová nos avisa sobre esses acontecimentos futuros, porque ele quer que você e eu sobrevivamos a esse dia. Veja o que ele nos informa em Sofonias 2, 2 e 3, por favor. Sofonias 2, 2 e 3. Antes que o decreto se cumpra, antes que o dia passe como a palha levada pelo vento, antes que a ira ardente de Jeová venha sobre vocês, antes que o dia da ira de Jeová venha sobre vocês, busquem a Jeová, todos vocês mansos da terra, que obedecem os seus decretos justos. Busquem a Jeová, busquem a mansidão, provavelmente vocês serão escondidos no dia da ira de Jeová. Então vamos chamar a atenção aqui nessa parte do texto que diz: busque a Jeová, busque a justiça, busque a mansidão. O que é buscar a Jeová? Buscar a Jeová significa, então, estudar a palavra dele. É fortalecer a nossa amizade com Jeová. O que é buscar a justiça? Buscar a justiça é aprender e aplicar os princípios de Jeová sobre o que é certo, sobre o que é errado. O que é buscar a mansidão? É humildemente obedecer à vontade de Jeová. Como que isso está relacionado? Tudo isso está relacionado com a obediência. O que aprendemos sobre a experiência do isolamento? Lembra do isolamento da pandemia? Talvez uma das coisas mais importantes que nós aprendemos nesse tempo foi a obediência. E como foi bom, né? Seguimos de perto as orientações de Jeová. Isso nos preparou para seguir qualquer orientação que a organização nos dê no futuro. Então, como você reagiu quando você recebeu aquela orientação? Pregação e as reuniões agora só pelo Zoom. E quando você recebeu aquela orientação de que é para fazer a mochila de emergência? Você acatou prontamente? Ou será que a gente pensou assim, mas isso aqui não vai funcionar não, hein? Isso aqui não funciona aqui. Quer ver como a nossa obediência às orientações da organização beneficiam não só a gente, mas também as pessoas que estão em nossa volta? Olha o que aconteceu com certa irmã. Essa irmã e a filha adulta dela são testemunhas de Jeová. Já o marido não é. Aí, quando a organização deu a orientação de nós montarmos ali as mochilas de emergência, essas duas irmãs fizeram isso, deixaram ali as mochilas prontas, num lugar estratégico na casa, perto da saída. Aí passou algum tempo, o marido começou a olhar, viu aquelas mochilas por ali, aí ele começou a saber, o que essas mochilas estão fazendo aqui? Aí quando ele entendeu, ele disse, mas peraí, cadê minha mochila? Aí elas disseram, nós pensamos que você não ia querer acatar essa orientação, nós achamos que você não ia achar ela importante. Aí ele falou, não, se isso acontecer, eu quero estar junto com vocês. Então veja, a obediência protege, mesmo pode ter um efeito positivo em toda a família. Marido, estamos, você e eu, tomando a dianteira em ajudar a nossa família a estar forte espiritualmente? A enfrentar o que vai acontecer? Esposa, você está apoiando o seu marido? E vocês, pais? Percebem como a vida dos seus filhos depende
de vocês cuidarem e ensinar a eles, desde pequenininhos, sobre o que está para acontecer? Não confie no seu próprio entendimento. Confie em Jeová, de todo o coração. Confie no que diz Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6, e ali diz que Jeová está dizendo, né? Olhe em sua volta, entenda agora o que está acontecendo. Estamos vivendo nos últimos dias, estamos no fim, e o fim está muito perto. A grande tribulação logo vai começar. Perceba os sinais. Lembra quais são os sinais? Primeiro, declaração de paz e segurança. Segundo, os membros da ONU vão atacar a organizações religiosas. Terceiro, ataque de Gog e Magog, ataque dos governos contra o povo de Jeová. Quarto, Armagedon. Jeová vai agir para defender o seu povo e eliminar os seus inimigos. E quinto, os justos sobrevivem e veem Deus cumprir o seu propósito de transformar a terra num paraíso. Sabemos que nós estamos vivendo no final dos últimos dias agora. Agora, não parece contraditório, talvez, que a organização ela está fazendo planos para novas construções, planos para daqui 5 anos ou mais? O irmão ele até comentou certa vez assim, mas eu fiquei meio desapontado de saber que a organização está fazendo tantos planos de construção, parece que o fim foi meio que adiado. Mas será que é isso que está acontecendo? Na verdade, o que está acontecendo é que a organização está se preparando para além do Armagedon. Muitos planos da organização, como por exemplo o vídeo A História e o Ministério de Jesus, podem ser talvez usados lá no Novo Mundo para ajudar a grande multidão no trabalho que terão lá. E talvez até ensinar os ressuscitados. Há cada vez mais evidências de que o fim está muito perto. Além disso, a vida que nós temos nesse sistema ela é muito incerta. Nenhum de nós pode ter certeza que nós vamos estar vivos amanhã. Então, qual é o ponto? Se você está esperando um momento para talvez voltar para Jeová, ou mesmo para fazer mais para Jeová, se concentrar mais no serviço dele, bom, esse dia chegou. Precisa ser hoje. A hora é exatamente agora de se apegar às orientações de Jeová. Então, se você pudesse saber com antecedência como será o seu próximo dia, que eventos importantes estão para acontecer, você tomaria alguma decisão diferente? Mudaria alguma coisa na sua vida? Nós sabemos, porque Jeová nos contou. Será que eu estou prestando atenção nesses avisos? Não é amoroso da parte de Jeová nos dizer o que vai acontecer no futuro? Agora que você já sabe dos próximos eventos, o que você vai fazer? Precisamos continuar confiando na organização de Jeová, que Ele está usando. E o que tem acontecido nos últimos meses mostra que as coisas no mundo podem mudar de uma hora para outra. Numa hora está tudo bem, e numa outra hora todo mundo está em pânico, desesperado. A gente estava na nossa congregação, servindo, trabalhando, saindo de férias, e de repente tudo parou. Estejam determinados, queridos irmãos, a continuarem confiando em Jeová. Apoie os ajustes, as mudanças. Confie na organização e quem ela tem usado. Mas é relativamente fácil fazer isso quando a situação está bem clara para a gente, não é? Como agora. Mas e quando as coisas estão ruins e não está muito claro o que nós devemos fazer? É nesse momento que nós temos que tomar muito cuidado para não confiarmos nos pensamentos humanos. Mas nós podemos confiar nos pensamentos de Jeová. Imagine que você fez um plano de saúde e agora você está tranquilo. Ótimo, agora até o meu sono melhora à noite porque eu tenho o meu plano de saúde e eu sei que se eu precisar eu posso contar ali com o meu plano. Mas então aí você fica doente e você fala, então agora é hora de adicionar o meu plano de saúde, vamos lá, descobre que ligando para lá que não tem cobertura para o seu tratamento. E ainda mais, quando você pesquisa mais a fundo, você começa a descobrir que o plano de saúde é uma farsa. Ele não existe. Tudo que você investiu nele foi perdido. Confiar nas promessas mentirosas desse mundo é investir em algo falido, algo que não existe. A sobrevivência depende de confiar naqueles em quem Jeová está usando. Também seguir as orientações dele, mesmo que isso não faça sentido do ponto de vista da maioria das pessoas. Veja a garantia que Jeová nos dá
quando estiver acontecendo o que vemos aqui em Salmos 91, 15 e 16. Salmos 91, 15 e 16. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele nos momentos de aflição. Eu o livrarei e glorificarei. Eu o saciarei com uma vida longa. Eu o farei ver meus atos de salvação. Como disse o texto, Jeová nos protegerá. Então, queridos irmãos, fiquem calmos, unidos. Preste atenção aos sinais que estão acontecendo. Confie em Jeová, na sua organização que Ele está usando. Façam de Jeová a sua fortaleza. Assim nós poderemos ter um futuro eterno. Então, mantenham a calma enquanto acompanhamos o cumprimento dessas profecias. E sempre confiem plenamente na salvação do nosso soberano Senhor e grandioso Deus, Jeová. Quão grato todos nós podemos ser ao nosso Deus Jeová por informações tão apropriadas, não é verdade? Também apreciamos muito, irmão Ricardo, o seu discurso bem empolgante. Agora, deem atenção, por favor, ao estudo da revista Sentinela desta semana. Irmão Mário Jorge conduzirá esta sessão. Muito bom. Depois desse fortalecedor discurso que ouvimos, nós vamos passar a nossa segunda reunião. E para iniciarmos essa segunda reunião, que é o estudo da Bíblia com a ajuda da revista Sentinela, nós vamos entoar um cântico. Os que desejarem e estiverem em condições, poderão ficar de pé para entoarmos juntos o cântico 143. Continue ativo e desperto. Ele é baseado na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos do 20 ao 25. Acompanhe a introdução musical.
Muito bom. O nosso estudo hoje é o estudo de número 26, na Sentinela de junho deste ano. E o tema dele é Esteja pronto para o dia de Jeová. É quase uma extensão do discurso que ouvimos há pouco, não é? E o texto base é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que na essência diz: o dia de Jeová vem exatamente como um ladrão à noite. E o que nós vamos ver nesse estudo? A nota introdutória diz que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, encontramos várias ilustrações e comparações que nos ensinam sobre o dia de Jeová que se aproxima. O que é esse dia e como ele virá? Quem vai sobreviver? Quem não vai sobreviver? E como podemos nos preparar para esse dia? Então, durante o nosso estudo, vocês vão responder essas perguntas para nós, tá bom? Então, fique à vontade, levante a sua mão bem alto, insista, se não for chamado da primeira vez, da segunda, tá bom? Vamos tentar alcançar todos, assim fazemos um estudo animado. O irmão Wilson Felipe irá nos ajudar fazendo a leitura dos parágrafos e também dos textos. Então, vamos acompanhar a leitura do primeiro parágrafo. Na Bíblia, a expressão Dia de Jeová se refere a um período de tempo em que Jeová julga seus inimigos e traz salvação a seu povo. Isso já aconteceu algumas vezes no passado. Em nossa época, o Dia de Jeová vai começar quando os líderes políticos atacarem Babilônia a Grande e vai terminar com a batalha do Armagedon. Para sobreviver a esse dia, temos que nos preparar agora. Jesus ensinou que devemos nos manter prontos para a grande tribulação, o que indica que isso é um processo contínuo. O que devemos fazer para sobreviver ao dia de Jeová? Irmão Antônio Souza, no Zoom. Então, para sobrevivermos a esse dia, temos que nos preparar agora. E Jesus ensinou que devemos nos manter prontos para a grande tribulação, o que indica que isso é um processo contínuo. Excelente, irmão Antônio, muito bom. Esse é o ponto. Quando a Bíblia usa essa expressão, o dia de Jeová, ela está se referindo a quê? Só para a gente estar bem atento, né? Aqui a irmã ao lado da Laís Alves, diga o seu nome para nós. Ieda. Irmã Ieda. Então se refere a um período de tempo em que Jeová ele julga seus inimigos e traz a salvação ao seu povo. Muito bom, irmã Ieda, obrigado. Então vamos ver como a carta de Paulo aos Tessalonicenses nos ajuda a identificar bem o que envolve este dia e a sobrevivência a ele. Acompanhe o parágrafo 2. Na sua primeira carta inspirada aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo usou várias comparações para ajudar os cristãos a se manterem prontos para o grande dia de julgamento de Jeová. Paulo sabia que o dia de Jeová não viria naquela época. Mesmo assim, ele incentivou seus irmãos a estarem preparados para aquele dia como se estivesse muito perto. E nós também podemos aplicar esse conselho. Vamos ver o que Paulo explicou sobre como o dia de Jeová virá, quem não vai sobreviver a esse dia e como podemos nos preparar para sobreviver. Por que as palavras de Paulo aos Tessalonicenses são importantes para nós hoje? Escritas há quase 2000 anos atrás, por que é importante hoje, irmão Rafael Zacarias? Porque nessa carta, Paulo ele usou várias comparações para os cristãos se manterem prontos para o dia de Jeová, mesmo que não estivesse perto deles lá naquela época. Então é muito importante para nós, porque nós vivemos no período de cumprimento dessas palavras. Nós vivemos perto do dia de Jeová. Excelente, irmão Rafael. Obrigado. Então vamos lá. Irmão Aelton Alves.
E essas palavras que vai nos ajudar, né, a entender como é que o dia de Jeová vai vir, como é que nós vamos poder sobreviver a esse dia e como é que nós podemos nos preparar para esse dia. Excelente. Então, vamos começar identificando como o dia de Jeová virá. Acompanhe a leitura do parágrafo 3. Como um ladrão à noite. Essa é a primeira de 3 comparações que Paulo usou para descrever como o dia de Jeová virá. Em geral, os ladrões agem rapidamente e durante a noite, quando as pessoas menos esperam. O dia de Jeová também virá de repente, pegando a maioria das pessoas de surpresas. As coisas vão acontecer tão rápido que talvez até os verdadeiros cristãos fiquem surpresos. Mas, ao contrário dos maus, nós não seremos destruídos. De que forma o dia de Jeová virá como um ladrão à noite? Vamos ver essa primeira ilustração de Paulo, né? O irmão Arthur Correia. Os ladrões agem rapidamente e durante a noite, quando as pessoas menos esperam. O dia de Jeová também virá de repente, pegando a maioria das pessoas de surpresa. Excelente, Arthur, muito bom. Nós temos uma imagem que gostaríamos que os irmãos comentassem. Ela nos ajuda a explicar esse comentário do Arthur. Irmão Wagner Garcia. Então, nós podemos ver na imagem, né, quando esse exemplo foi descrito, né, a ilustração que Paulo usou é bem aplicável, né? Nós vemos no fundo uma pessoa dormindo e um ladrão está roubando e ela nem percebeu que isso está acontecendo, né? Então é uma comparação muito apropriada, porque muitas pessoas não perceberão o grande dia de Jeová. Muito bom, irmão Garcia. Excelente. Parágrafo 4. Assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida. Quando uma mulher está grávida, ela não sabe a hora exata em que vai entrar em trabalho de parto, mas ela tem certeza que isso vai acontecer. Quando ela menos espera, as dores começam a ficar cada vez mais fortes até o bebê nascer. Da mesma forma, não sabemos quando o dia de Jeová vai começar, mas temos certeza de que ele virá. O julgamento de Jeová será de repente e os maus não escaparão. De que forma o dia de Jeová é como as dores de parto? Uma segunda ilustração de Paulo. Irmão Gabriel Gomes. Então, diferente do ladrão, né, que as pessoas elas não esperam que vão ser roubadas, a mulher grávida ela espera com que a dor de parto vai acontecer, mas ela não sabe quando, né? E à medida que vai se aproximando, vai tendo sinais, e quando ela começa a ter, vai ficando cada vez mais forte. Então, da mesma forma, nós não sabemos, né, essa dor de parto, o dia de Jeová, mas a gente tem certeza de que vai vir e de que está muito próximo. Muito bom. Então, uma segunda comparação bem interessante feita pelo apóstolo Paulo, né? Vamos ver uma terceira ilustração que Paulo usou relativa ao dia de Jeová? Parágrafo 5. Como o nascer do sol. Na terceira comparação, Paulo fala mais uma vez de ladrões que roubam à noite, mas desta vez parece que ele compara o dia de Jeová ao nascer do sol e não a um ladrão. Acontece que os ladrões podem ficar tão envolvidos com o roubo que nem percebem o tempo passar. A luz do dia pode surgir quando eles menos esperam e eles podem ser vistos por outros. É isso que vai acontecer na grande tribulação. Os ladrões serão descobertos. Esses são os que continuam na escuridão fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas, ao contrário deles, nós rejeitamos qualquer coisa que desagrada a Jeová e procuramos fazer tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Em seguida, Paulo usa 2 comparações para descrever aqueles que não vão sobreviver ao dia de Jeová. De que forma a grande tribulação é como o nascer do sol. Agora Paulo parece que mudou o foco, né? Irmão Anderson Breda. Às vezes podem acontecer de os ladrões se envolverem tanto ali no roubo que eles não veem a hora passar. De repente ali
vem à luz do dia e eles podem ser vistos por outros, né? Então, de forma semelhante, na grande tribulação, esses ladrões, que são comparados àqueles que estão na escuridão, fazendo o que desagradam a Jeová, vão ser pegos de surpresa e serão destruídos por Jeová. Excelente, irmão Anderson. Irmão Bruno Luiz? E também um alerta para todos nós, né? Porque o texto referenciado aqui de Efésios nos lembra que tudo vai ser descoberto. Então, aqueles que fazem algo que está em segredo, né, mas que é errado, durante a grande tribulação isso também vai ser exposto, e Jeová vai causar justiça, né? Então, nós temos que nos esforçar em rejeitar qualquer coisa que desagrada a Jeová e procurar fazer tudo o que é bom, justo e verdadeiro, exatamente como está no parágrafo. Excelente, Bruno. Obrigado. Então, já vimos como vai acontecer o dia de Jeová, né? Boas dicas nos deu o apóstolo Paulo. Agora vamos ver quem não vai sobreviver ao dia de Jeová. A segunda pergunta que vamos responder hoje. Acompanhe o parágrafo 6. Os que estão dormindo. Paulo compara os que não vão sobreviver ao dia de Jeová aos que estão dormindo. Eles não percebem o tempo passar e nem o que está acontecendo ao redor deles. Por isso, não conseguem entender tudo o que está envolvido quando alguma coisa importante acontece no mundo e continua sem fazer nada. Muitos hoje estão dormindo em sentido espiritual. Eles não acreditam que estão vivendo nos últimos dias e que a grande tribulação logo vai chegar. Quando algum acontecimento no mundo afeta muitas pessoas, eles acordam e começam a ter interesse na mensagem do reino. Mas, em vez de continuar acordados, eles voltam a dormir, por assim dizer. Mesmo alguns que acreditam no dia de julgamento acham que ainda vai demorar muito para isso acontecer. Mas nós reconhecemos que é cada vez mais urgente ficarmos despertos. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 7. Acompanhe a leitura. Portanto, não estejamos dormindo, assim como fazem os demais, mas estejamos despertos e mantenhamos os sentidos, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Em que sentido muitos hoje estão dormindo? Irmã Laine Zaraikzik. Eles não acreditam, né, que estamos vivendo nos últimos dias e que a grande tribulação vai começar. Quando eu estava estudando, eu senti uma conexão, né, com o que a gente viveu na pandemia, que diz que muitos, quando algo acontece e envolve muita gente, começam a ter interesse na mensagem do reino, mas em vez de continuarem acordados, eles voltam a dormir. E a gente viu muito isso, né, nas ligações, por exemplo. Muitas pessoas deram atenção naquele momento e depois simplesmente pararam de falar com a gente, né? E é realmente isso que está acontecendo. Verdade, irmã Laine, né? No início parece que todo mundo atendia, né? Podia ser um castigo de Deus, né? O sinal do fim. Mas aí passou, né? Irmã Magali Santos. Então, muitas pessoas hoje estão dormindo em sentido espiritual, assim como vimos em Tessalonicenses. E até mesmo aquelas que acreditam, né, que o julgamento vai acontecer, elas não imaginam e não estão conseguindo enxergar que isso está tão perto de acontecer. Obrigado, irmã Magali. Então, será que nós também poderíamos, de alguma forma, agir dessa maneira? O que acham? Irmã Maiana Sampaio? Infelizmente, sim, se a gente começar a achar que o dia de Jeová não vai chegar agora, não é para nosso tempo. Obrigado, irmã Maiana. Irmão Rafael Zacarias? Pois é, né, o parágrafo falou para tomar cuidado para aqueles que estavam acordados não voltarem a dormir, por assim dizer. E no primeiro parágrafo, foi citado ali Lucas 12:40, onde Jesus nos disse para nos mantermos prontos, ou seja, nós temos que nos manter acordados, não vamos dormir, né, como as pessoas lá fora podem fazer, porque se fizer isso, nós vamos ser pegos de surpresa. Excelente. Irmão Edilson Otso?
E no discurso que nós tivemos, isso foi bem abordado, né? São tantas evidências que nós temos, que se nós não ficarmos atentos a tudo isso, nós vamos mesmo que meio que estar dormindo, assim dizer. E o texto de 2 de Pedro, lá 3:4, lá naquela época, lá alguns estavam dizendo assim, né? Onde está essa prometida presença dele? Né? Então nós também podemos, assim, se não ficarmos atentos, achar que também está demorando. Excelente, irmão Aquil. Obrigado. Parágrafo 7 agora. Os que se embriagam. Paulo comparou os que vão ser destruídos por Deus a pessoas bêbadas. Uma pessoa bêbada demora a reagir ao que está acontecendo ao seu redor e toma decisões ruins. Da mesma maneira, os maus não reagem aos avisos de Deus. Eles escolhem o estilo de vida que vai levá-los à destruição. Já os cristãos precisam manter os sentidos, ou seja, estar atentos e tomar boas decisões. Um pesquisador da Bíblia explica que uma pessoa que mantém os sentidos continua calma e não entra em pânico. Ela consegue pensar com clareza e tomar boas decisões. Mas por que isso é tão importante? Para não nos envolvermos nos assuntos políticos e sociais deste mundo. Quanto mais perto estivermos do dia de Jeová, maior vai ser a pressão para tomar partido nesses assuntos. Mas não precisamos ficar preocupados. O Espírito de Jeová vai nos ajudar a ficar calmos e a tomar boas decisões. De que maneira os que não vão sobreviver ao dia de Jeová são como pessoas bêbadas? Irmã Vanessa Garcia. Então, uma pessoa bêbada, ela tem os reflexos lentos, né? Ela demora para reagir ao que está acontecendo à volta dela, toma decisões ruins. E isso não é diferente com as pessoas más, né? Elas não reagem aos avisos de Jeová e tomam más decisões por escolher um estilo de vida que vai levar elas à destruição. Excelente, Vanessa, obrigado. Irmão Elton Alves. E é por isso que nós temos que ser diferentes, né? 1 Tessalonicenses 5:6 fala que nós precisamos manter os nossos sentidos despertos, né? Só assim é que nós vamos conseguir tomar boas decisões. Muito bom, Elton. Irmã Juliana Luz. Isso é tão importante porque nós vivemos num mundo dividido em sentido político e social. Então, quanto mais perto estivermos do fim, maior vai ser a pressão para a gente tomar partido nesses assuntos. Muito bom, excelente. Irmão Carlos Barbosa. E daí, nesses momentos, né, conforme o parágrafo mostra, não precisamos ficar apavorados com a situação, mas devemos lembrar as palavras de Jesus Cristo, citadas em Lucas 12:11-12, que diz que Jeová mandará esse Espírito Santo para que fizéssemos lembrar do que íamos dizer nessas ocasiões provadoras. Né? Muito bom, irmão Barbosa, obrigado. Então, agora, a terceira pergunta: como podemos nos preparar para o dia de Jeová? Acompanhe a leitura do parágrafo 8. Usemos a couraça e o capacete. Paulo nos comparou a soldados que estão alertas e bem equipados para a batalha. Numa guerra, um soldado precisa estar pronto para lutar a qualquer momento. O mesmo acontece com a gente. Para estarmos preparados para o dia de Jeová, precisamos estar equipados com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Essas qualidades podem nos ajudar muito. Vamos ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Você achou? Acompanhe a leitura, então. Mas, quanto a nós, que pertencemos ao dia, mantenhamos os sentidos e usamos a couraça da fé e do amor e, como capacete, a esperança da salvação. Então, de acordo com esse texto, como podemos nos preparar para o dia de Jeová? Luana Galdereto. Para estarmos preparados para o dia de Jeová, precisamos estar equipados com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Muito bom, Luana, isso mesmo. Muito bem. Nós temos uma ilustração aí
Vamos colocar essa imagem. Como é que essa imagem reforça esse comentário da Luana de forma ilustrativa, né? Irmão Ian Liberali. Então nós vemos bem aí alguns soldados ao fundo, né, descuidados ali com a sua armadura, os seus equipamentos não utilizando, né, extraídos, e à frente nós vemos um soldado com equipamento completo, né, com o capacete, com a couraça. Mas à frente no estudo nós vamos ver a importância de cada um desses equipamentos e quão importante é nós estarmos preparados para esse dia, como o soldado fica preparado para a batalha. Muito bom, Ian. Excelente. Parágrafo 9. A couraça protegia o coração do soldado. Da mesma forma, a fé e o amor protegem nosso coração figurativo. Essas qualidades vão nos ajudar a continuar servindo a Deus e seguindo a Jesus. A fé nos faz ter certeza de que Jeová vai nos recompensar se o buscarmos de todo o coração. Ela também nos motiva a continuar leais ao nosso líder, Jesus, mesmo quando enfrentamos desafios. Para fortalecer nossa fé e perseverança, podemos aprender com o exemplo dos nossos irmãos que continuam leais apesar de perseguição ou problemas econômicos. E podemos evitar o perigo do materialismo imitando aqueles que simplificaram a vida para colocar os interesses do reino em primeiro lugar. Como a nossa fé nos protege? A irmã Sinira Alves. Então, quando nós buscamos a Jeová de todo o coração, então nós podemos ter certeza que Ele vai nos recompensar, também vai nos motivar a continuar leais a Jesus, mesmo quando enfrentamos desafios. E também nós podemos fortalecer a nossa fé e perseverar se aprendemos, né, ou ver o exemplo dos nossos irmãos que continuam leais a Jeová, mesmo sob perseguição e muitos problemas que eles possam enfrentar. Obrigado, irmã Sinira, muito bom. Como é que o texto de Hebreus 11:6 nos ajuda a ter isso em mente? Da importância da fé na nossa relação com Deus e a sobrevivência. O que Paulo disse lá que nos ajuda? Irmão Luiz Tomazelli. Isso nos ajuda porque é a certeza como Jeová vai agir. Ela diz para nós que Ele se torna o recompensador dos que buscam seriamente. Então, Jeová certamente vai recompensar todo o trabalho que está sendo feito na adoração pura dEle. Então, é uma proteção para nós continuarmos fortalecendo nossa fé. Excelente, irmão Tomazelli. E segundo as expressões inspiradas ditas por Paulo aqui, será que podemos servir a Jeová sem exercer fé? Irmã Vilma Alves. As palavras aqui do apóstolo Paulo são bem claras, né? Diz que é impossível agradar a Deus e aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que seriamente o buscam, né? Então, não tem como, né, ser beneficiado por Jeová ou se achegar a Ele sem acreditar nele. Muito bom, irmã Vilma. E como é que a fé serve como, de fato, um escudo de proteção para o nosso coração? Contra que perigos em especial? Irmão Darcy Galdereto? A fé nos deixa seguro e confiante de que Jeová ele proverá tudo o que vamos precisar nesse fim de sistema. Então, querer nos apegar a governos, a confiar no homem, isso pode abalar muito a nossa fé. E quando nós confiamos que Jeová é real e existe e que vai nos proteger, isso fortalece a nossa confiança de que devemos continuar mantermos firme. Obrigado, irmão Galdereto. Parágrafo 10. O amor é extremamente importante para continuarmos despertos e mantermos nossos sentidos. É esse amor a Deus que nos ajuda a perseverar na pregação, apesar de qualquer problema que isso possa trazer. Nós também mostramos amor por aqueles que não servem a Jeová. Por isso,
continuamos pregando em nosso território, até mesmo por telefone e cartas. E não perdemos a esperança de que um dia as pessoas possam mudar e começar a fazer o que é certo. Como o amor a Deus e ao próximo nos ajuda a perseverar na pregação. Como é que amar a Jeová e amar ao próximo nos ajuda a perseverar? Ou conseguimos fazer isso mesmo sem amar o próximo e a Jeová? Irmão Danilo Boaventura? Com certeza não, né? A organização e Jeová, ela representa o amor. Então, quando nós demonstramos que mantemos os nossos sentidos, a amizade com Jeová chegada, é por demonstrar amor na pregação, né? Então, isso também nos deixa motivados a ficar despertos nesses últimos dias. Então, para isso, o que nós devemos fazer? Ter uma amizade com Jeová e sempre estar presente na pregação, meio por cartas, telefone, usando a forma, né, que a congregação tem para falar com as pessoas. Excelente, irmão Danilo. Obrigado. Irmã Evelyn Jéssica Utz. Também o nosso amor ao próximo faz com que nós acreditemos, né, na mudança deles, de que eles possam também amar a Jeová e vir a ajustar, né, o modo de vida deles ao que Jeová espera. Então é por esse amor que nós não perdemos a esperança de vê-los um dia também servindo a Jeová conosco. Muito bom, Evelyn. Irmão Sérgio Santos. Que a irmã Evelyn comentou, nos faz considerar o texto de Ezequiel 18, muito interessante, né? Que a pessoa pode abandonar a maldade. No final do versículo, e no versículo 28 menciona que a pessoa pode se dar conta do que fez de errado, pode abandonar o que estava cometendo, né, de pecado, e por causa dessa ação ele passa a viver do ponto de vista de Jeová. Irmã Amanda Galdereto. Também ali em 2 Timóteo 1, 7 e 8, eu achei interessante que ele mostra que Jeová ele não deu um espírito de covardia para nós, mas um espírito de amor. E esse amor faz com que a gente não tenha vergonha de dar testemunho do nome dele. E também ele faz com que a gente tenha confiança no poder de Jeová de participar dessa obra de pregação, independente do sofrimento que nós viemos a sofrer. Excelente, irmã Amanda. Obrigado. Irmão José Luiz. Achei muito interessante esse parágrafo, porque assim como nós somos instruídos por Jeová, somos dedicados e fiéis a Ele, temos fé nele, estamos sempre sendo observados e nos observando quanto ao nosso coração, a nossa fé. Não deixar que ele seja bombardeado por essas inúmeras informações que recebe do mundo. E as pessoas estão sendo bombardeadas, o coração delas está sendo assim, completamente tomado pelas coisas do mundo. Então a gente fica muito feliz, né, e contente de poder levar essa palavra de Jeová para as pessoas, para que o coração dela possa mudar, possa ter um sentimento mais puro e mudar o seu modo de vida. Muito bom. Excelente, irmão Antônio. Parágrafo 11. Amar o próximo também inclui amar nossos irmãos. Podemos fazer isso encorajando e edificando uns aos outros. Assim como os soldados que servem lado a lado numa guerra, nós encorajamos uns aos outros. É claro que um soldado poderia ferir outro soldado por acidente durante a batalha, mas ele nunca faria isso de propósito. Da mesma forma, nunca queremos magoar nossos irmãos de propósito ou pagar o mal com o mal. Nós também mostramos nosso amor respeitando os irmãos que são responsáveis por cuidar da congregação. Quando Paulo escreveu para os Tessalonicenses, aquela congregação tinha sido formada há menos de um ano. Provavelmente, os homens designados eram inexperientes e devem ter cometido erros. Mesmo assim, eles mereciam respeito. Quanto mais perto estivermos da grande tribulação, mais precisaremos confiar nos anciãos da congregação e seguir suas orientações. Pode ser que a gente fique sem contato com a sede mundial e com Betel. Por isso, é importante aprender a amar e respeitar os anciãos da nossa congregação desde já. Não importa o que aconteça,
Vamos manter nossos sentidos e não nos concentrar nas imperfeições dos anciãos. Devemos nos concentrar no fato de que Jeová e Jesus estão orientando esses homens fiéis. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 5:11. Você encontrou aí? Acompanhe a leitura então. Portanto, continue a encorajar e a edificar uns aos outros, assim como de fato estão fazendo. Então, como esse texto nos ajuda a responder essa pergunta? Olha, como o amor pelos irmãos nos ajuda. Nós vimos amor a Jeová, amor ao próximo em geral, mas agora como o amor aos irmãos nos ajuda. Irmão Ricardo Silveira. No passado, o exército romano ele tinha uma técnica em que eles juntavam um com o outro, um escudo um com o outro, unidos, e dessa forma ficavam praticamente invencíveis, porque era como se fosse uma proteção única. Nós somos assim também com os nossos irmãos na congregação. Se nós estivermos juntos, unidos, vai ser muito mais fácil nós continuarmos íntegros. E se nós respeitarmos, então, a direção de quem está na congregação, também do corpo governante e assim por diante, as orientações de Betel, isso vai ser muito melhor, muito mais fácil para prosseguirmos unidos. Excelente, irmão Silveira, obrigado. Irmã Jéssica Monteiro. E é muito importante também amar e respeitar os anciãos da congregação, principalmente agora que estamos perto da grande tribulação. Nós precisaremos confiar nos anciãos, porque pode ser que fiquemos sem contato com a sede mundial, com Betel. Então, precisamos, desde já, aprender a respeitar as orientações dos anciãos e não nos concentrarmos nas imperfeições deles. Devemos sempre lembrar que é Jeová e Jesus que estão orientando esses homens fiéis. Obrigado, irmã Jéssica. Mas eu tenho 50 anos de verdade, o ancião. Eu tenho mais de verdade do que ele de idade. Por que eu tenho que seguir a orientação dele? Um jovem inexperiente, eu tenho mais experiência. Será que esse é um bom raciocínio? Irmã Carol Gomes. Com certeza não, né? Quando Paulo escreveu lá a carta para Tessalonicenses, aquela congregação tinha formado há menos de um ano, então eram homens inexperientes, mas mesmo assim eles mereciam respeito. E como diz o final do parágrafo, nós devemos sempre lembrar que é Jeová e Jesus que dá orientação para esses homens que estão na dianteira. Então, independente de quanto tempo eles já têm de verdade ou nós temos, o nosso respeito deve ser dado a esses homens. Excelente, irmã Carol, obrigado. Irmã Roberta Filipo. E os versículos 13 e 15 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses nos incentivam a ter grande consideração pelos irmãos e a não pagar o mal com o mal. Então, fortalecer os nossos vínculos com os irmãos é uma maneira de nos prepararmos para o dia de Jeová. Muito bom, Roberta, isso mesmo, né? Pense bem, né? Se Jeová quisesse, ele usaria os anjos para guiar o seu povo. E quem ousaria discordar de uma orientação angélica, né? Mas talvez discordar de uma orientação que vem de um homem é mais fácil, né? Mas será que isso não testa, então, a nossa obediência a Jeová? Não é? Por que será que Jeová sempre usou homens, né? Nem sempre os melhores, né? Moisés, por exemplo, não era um fluente orador. Talvez fosse gago. Tinha alguma dificuldade, mas Jeová usou aquele homem, né? Isso talvez testou os israelitas na sua obediência, né? E vimos que nem sempre os israelitas foram felizes nessa relação, né? E que isso custou caro também, né, para eles. Muito bom, um belo exemplo para nós, né? Parágrafo 12. Assim como o capacete protegia a cabeça de um soldado, nossa esperança da salvação protege nossos pensamentos. Nossa forte esperança nos ajuda a perceber que nada do que este mundo oferece vale a pena. Nossa esperança nos ajuda a continuar calmos e firmes. Foi isso que aconteceu com Wallace e Laurinda, que servem na África. Em apenas 3 semanas, o pai de Wallace e a mãe de Laurinda morreram.
E por causa da pandemia da Covid-19, eles não puderam voltar para casa para estar com suas famílias. Wallace conta: a esperança da ressurreição me ajuda a pensar neles, não em como eles estavam antes de morrer, mas em como eles vão estar quando voltarem no novo mundo. Essa esperança me acalma quando eu fico muito triste pensando em tudo o que aconteceu. Como nossa esperança protege nossos pensamentos. Irmã Laís Alves. Porque quando temos uma forte esperança, fica fácil da gente perceber que nada no mundo vale a pena. E Paulo deixou bem claro isso aqui em Filipenses 3:8. Quando ele fala da perda que ele teve, da carreira que ele tinha no mundo, ele falou que aceitou essa perda e considera ela como lixo, comparando com a carreira espiritual que ele desenvolveu e o forte amor por Jeová que ele desenvolveu. Excelente, irmã Laís, obrigado. Irmã Sulamita Silveira. E aqui cita um exemplo de um casal que servia na África e eles perderam 2 familiares e por causa da pandemia não puderam estar presentes, voltar para casa para ficar com a família. Então isso foi algo muito triste. Então esse foi um exemplo de como a esperança protegeu o pensamento deles, porque eles não ficaram afetados por pensamentos negativos, de não poderem estar junto, né, com as famílias. Pelo contrário, a esperança ajudou eles a focarem em algo maior que Jeová promete para o futuro. Excelente, Sulamita, obrigado. A irmã Laís Galdereto. Filipenses 3:8 fala que qualquer valor superior do mundo que a gente tenha, a gente tem que ser considerado como lixo, né? Porque nós temos que ganhar a Cristo. Hoje o mundo, ele nos oferece muitas coisas que podem nos fazer ter pensamentos que façam desviar, né? Mas se nós tivermos a esperança de que se nós negarmos isso agora, teremos o dobro no futuro, vai valer muito mais a pena. Muito bom, Laís. Obrigado. Vamos agora ao parágrafo 13. Não apaguem o fogo do Espírito. Paulo comparou o Espírito Santo a um fogo dentro de nós. Quando temos o Espírito de Deus, ficamos com a vontade de fazer o que é certo e cheios de energia para trabalhar para Jeová. Mas o que podemos fazer para receber Espírito Santo? Podemos pedir a Jeová seu Espírito, estudar sua palavra e fazer parte da sua organização. Fazer isso vai nos ajudar a cultivar o fruto do Espírito. O que podemos fazer para receber Espírito Santo? Irmã Daiane Brizola, no Zoom. Nós podemos pedir a Jeová seu Espírito, estudar sua palavra, fazer parte da sua organização. Fazer isso vai nos ajudar a cultivar o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23. Muito bom, irmã Daiane, obrigado. E como Romanos 12, 11 nos mostra que atitude precisamos desenvolver para nós recebermos o Espírito de Deus? Irmão Luiz Carlos Santos. Então nós não podemos, no caso, ser preguiçosos, né? Nós temos que ser fervorosos no Espírito e trabalhar como escravo para Jeová. E isso vai nos ajudar, então, a ter o Espírito Santo de Jeová. Muito bom, irmão Luiz Carlos. Em outras palavras, irmã Maiana, quer falar? Pode falar. O que eu ia comentar é que na nota de estudo falando sobre essa questão de não apagar o fogo do Espírito, mencionam a água fervente, né? Ela precisa manter a temperatura para ficar assim, fervendo. Então, no nosso caso, a gente precisa manter esse Espírito aceso dentro de nós, né, de Jeová, por estudar sempre a Bíblia, orar e fazer parte da organização dele. Muito bom, irmã Maiana, é isso mesmo. Irmão Carlos Barbosa.
E também citando mais, ampliando esse texto de Romanos 12, 11, fala de nós sermos diligentes, né? E trabalhem como escravos para Jeová. Isso demanda a nós até, a questão de dar o nosso melhor na pregação. Nós começamos com um convite. Quantos de nós já participamos dessa atividade? É dispensar. Isso mostra que nós mostramos que estamos atentos às informações. Muito bom, irmão Barbosa. Então, olha, está envolvido na pregação, né? Mostra que nós somos fervorosos no espírito. Assistir às reuniões presencialmente, de preferência, né? Mostra que somos fervorosos no espírito, né? Queremos conviver com os nossos irmãos. Bons hábitos de leitura da Bíblia. Fomos incentivados assim a meditar naquilo que vamos orar para Jeová, né? Não fazer uma oraçãozinha para encerrar o dia, né? Mais profunda, né? Claro que existem orações que fazemos breves, né? Como de uma refeição para agradecer, né? Mas será que em algum momento do dia a gente abre o coração para Jeová realmente? Né? É isso que vai fortalecer nossa fé e a nossa relação com Ele, né? Vai nos preparar para o dia de Jeová, né? Conforme os irmãos comentaram. Muito bom. Parágrafo 14. Depois de Jeová ter nos dado o seu Espírito Santo, devemos tomar cuidado para não apagar o fogo do Espírito. Jeová dá o seu Espírito apenas para aqueles que são limpos em pensamentos e ações. Ele não vai nos dar o seu Espírito se ficarmos pensando em coisas erradas ou fizermos algo que Ele não aprova. Além disso, para continuarmos recebendo o Espírito Santo, devemos seguir a ordem de não tratar as profecias com desprezo. Essas profecias incluem as mensagens na Bíblia que Deus nos deu por meio de seu Espírito. Algumas delas falam sobre o dia de Jeová e a urgência dos tempos. Nós não achamos que o Armagedon vai demorar muito para acontecer. Pelo contrário, ficamos na expectativa de que isso aconteça logo, mantendo uma boa conduta e praticando atos de devoção a Deus todos os dias. O que vai nos impedir de receber o Espírito de Deus? Olha, algo pode impedir que a gente receba o Espírito de Jeová. O que pode nos impedir de receber o Espírito de Jeová? Irmão Paulo Soares. Ficar pensando coisas erradas, né? Xingar os outros, né? Ficar amaldiçoando as pessoas, né? Obrigado, irmão Paulo. Falando besteira. Excelente. Muito bom. O que mais pode impedir de nós recebermos o Espírito de Jeová? Irmã Rosa Maria. É bem interessante as palavras de advertência que o apóstolo Paulo dá aqui em Tessalonicenses, né, quando ele diz para nós não tratarmos as profecias com desprezo, né? O que significa isso? É a gente achar que o fim está demorando muito para vir, né? Ou achar que as profecias estão demorando muito para se cumprir, né? Então isso pode levar a gente a ter uma atitude contrária a de estar despertos, né? Então, se a gente pensa assim, isso vai afetar o meu comportamento, né? Então, eu não vou agir com esperteza, não vou estar desperto, e não vou pregar porque eu acho que a pregação não é urgente, não vou estar na expectativa das coisas e, portanto, não vou estar adorando a Jeová como Ele realmente quer que eu adore. Obrigado, irmã Rosa Maria. Irmã Evelyn Karine Alves. O texto de 1 Tessalonicenses vem falando que Deus ele não nos chamou para impureza, né, mas para santidade. Ou seja, Jeová ele dá seu Espírito apenas para aqueles que são limpos em pensamentos e em ações. Então, Ele não vai dar o seu Espírito Santo se ficarmos pensando em coisas erradas ou se fizermos algo que Ele não aprova. Excelente, Evelyn. Muito bom. E ainda usando esse texto, Paulo diz que quando fazemos isso, ou seja, a gente desconsidera as instruções contidas na palavra de Deus, ou aqueles que Deus usa, ele diz que nós estamos desconsiderando a quem?
Irmã Júlia Felipe. O versículo 8 fala que quem desconsidera isso, não desconsidera o homem, mas a Deus, que dá o Espírito Santo para nós. Muito bom, Júlia, é isso mesmo. Temos uma imagem aqui, né? Vamos colocar essa imagem. Quem gostaria de comentar esta imagem para nós? O que ela quer mostrar para nós? O que você percebe aí, irmão Gustavo Fuentes? Então, na imagem, nós vemos o irmão que não está deixando o seu fogo de espírito apagar, né? Na primeira ilustração, temos ele com a esposa, no serviço de pregação. Na segunda imagem, ele provavelmente fazendo seu estudo pessoal, meditando na palavra de Deus. Isso serve de lição para nós, para nos perguntarmos: será que as nossas ações, assim como a desse irmão, está nos ajudando a continuar recebendo o Espírito Santo de Jeová? Excelente, Gustavo. Muito bom. Vamos ao parágrafo 15 agora. No futuro, os inimigos de Deus, de alguma forma, vão declarar paz e segurança. Muitas informações falsas, inspiradas por demônios, vão enganar a maioria das pessoas. Mas e nós? Nós não seremos enganados se nos certificarmos de todas as coisas. A palavra grega traduzida aqui como certificar é usada no sentido de testar metais preciosos. Por isso, precisamos comprovar se o que lemos e ouvimos é realmente verdade. Isso foi importante para os tessalonicenses e ainda é mais importante para nós à medida que a grande tribulação se aproxima. Em vez de sermos ingênuos e acreditar em tudo o que outros dizem, devemos usar nossa capacidade de raciocínio para comparar o que lemos e o que ouvimos com o que a Bíblia e a organização de Jeová dizem. Fazendo isso, não seremos enganados pelas declarações falsas e enganosas dos demônios. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 21, né? Esse é o último tópico. O tópico final: certifiquem-se de todas as coisas, né? Bem de acordo com o texto. Acompanhe a leitura. Certifiquem-se de todas as coisas. Apegue-se ao que é bom. Então, como podemos evitar ser enganados por informações falsas e por declarações enganosas de demônios? Como podemos evitar isso? Irmã Evelyn Otsu. Então, como o texto de 1 Tessalonicenses 5, 21 diz, né, por nos certificarmos de todas as coisas. E fazemos isso por comprovar as informações que chegam até nós, né, se realmente são verdadeiras. E como nós podemos fazer isso, né, não sendo ingênuos e acreditando em tudo? Por raciocinarmos à base das Escrituras, né? Então, nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus e analisar se aquilo que nós estamos recebendo como informação condiz com o que nós conhecemos tanto da Bíblia como da organização de Jeová. Muito bom, irmã Evelyn. Irmã Laís Alves. E Provérbios 14, 15 fala que a pessoa que é ingênua, ela acredita em qualquer palavra, mas o prudente pensa bem antes de cada passo. Então, é importante a gente ser prudente e lembrar quais são os canais da organização. Então, a gente sabe que nas reuniões a gente tem orientação através do site, que é oficial, e através da Bíblia. Então, a gente não vai usar nenhum outro canal além desses para ter essas orientações. Muito bom, Laís. Bom lembrete, né? Bom lembrete. Então, não seja ingênuo, né? Irmão Wagner Garcia. E em Timóteo, capítulo 4, 1, né, Paulo lhe orientou que haveriam, em tempos posteriores, aqueles que acreditariam em falsas informações, né, declarações inspiradas por demônios. Então, isso não é uma novidade, né, para nós. Que até em nossos dias isso ocorreria, com falsas declarações, apóstatas fazendo falsas afirmações, né? Então, isso de forma às vezes muito sutis. Então, por isso precisamos ficar bem atentos, né, por conta dessas questões também.
Excelente. Irmã Natália Zacarias, lá no fundo. Aprendemos também aqui que estamos aguardando, né, um anúncio de paz e segurança. Mas muitas informações falsas e demoníacas, elas podem surgir e nos confundir. Então, por isso que nós precisamos estar atentos ao que a organização, né, nos orienta e também às profecias bíblicas, o cumprimento delas. Excelente, irmã Natália. Então, embora estejamos despertos com os acontecimentos, nós não queremos assim, né? Qualquer reunião de paz que o mundo faz, vem o grito de paz e segurança. Porque isso pode gerar uma sequência de ansiedade e decepção, né? Não foi, não foi. Aí a gente pode cansar antes da hora, né? Então, deixe fluir os acontecimentos, fique atento, mas não se precipite, né? Muito bom. Parágrafo 16. Como grupo, os servos de Deus vão sobreviver à grande tribulação. Mas não temos como saber o que pode acontecer com cada um de nós amanhã. Ou seja, não sabemos se vamos estar vivos ou não quando começar a grande tribulação. O fato é, se continuarmos fiéis, Jeová vai nos recompensar com a vida eterna. Os ungidos vão viver com Cristo no céu e as outras ovelhas vão viver no paraíso na terra. Então agora, mais do que nunca, precisamos nos concentrar na nossa maravilhosa esperança e estar prontos para o dia de Jeová. Muito obrigado, irmão Wilson, por nos ajudar na leitura dos parágrafos e dos textos. Foi uma excelente ajuda. Que certeza temos para o futuro e o que queremos fazer? Qual é a certeza que temos para o futuro e o que queremos fazer? Irmã Laís Mascarenhas. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos, né? Se nós vamos passar com vida pela grande tribulação. Mas a certeza que nós podemos ter é que Jeová, ele vai cuidar do seu grupo, né? Dos seus servos como um grupo. Então, se nós formos fiéis, ele vai nos recompensar com vida eterna. Tanto os ungidos, para viver no céu com Cristo, e as outras ovelhas vão viver no paraíso na terra. Excelente, Laís, muito bom. Excelente estudo, né? Animado por si só e com seus comentários, né? Mas vamos ver então quais são os pontos principais? Qual é a sua resposta? Como o dia de Jeová virá? Irmã Carla Barros, lá na sala B. O dia de Jeová, ele virá como ladrão à noite de repente, e será muito rápido, muito rapidamente, e as coisas acontecerão de tal forma que talvez até os verdadeiros cristãos fiquem surpresos, mas ao contrário dos maus, nós não seremos destruídos. Excelente, irmã Carla. Muito obrigado por seu comentário. Irmão Ian Liberali. Outro ponto descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses é que virá como as dores de parto, né, de uma mulher grávida. A mulher grávida, ela sabe que vai ganhar o bebê, né, mas ela não tem certeza em que momento exatamente isso vai acontecer. Então, da mesma forma, nós sabemos que o dia de Jeová virá, mas nós não sabemos em que momento, pode vir de repente, né? Então precisamos estar atentos. Excelente, irmão Ian. Irmã Júlia Felipe de Souza. Então, o dia de Jeová também virá como o nascer do sol, né? Ou seja, ele vai revelar os que continuam na escuridão fazendo coisas que não agradam a Jeová. Excelente, foram belas ilustrações que Paulo usou, né? Relativas ao dia de Jeová. Agora, quem não vai sobreviver ao dia de Jeová? Essa pergunta é importante, né? Irmã Maila Tomazelli.
Então, os que não vão sobreviver são os que estão dormindo, ou seja, eles não acreditam que estamos vivendo nos últimos dias e que a grande tribulação logo vai chegar, e também os que estão se embriagando, ou seja, os maus que não reagem aos avisos de Deus. Excelente, Mayla, muito bom. Isso mesmo. Como podemos nos preparar para o dia de Jeová? Essa permite muitas respostas, então fique à vontade. Irmão Luiz Tomazelli. Nós aprendemos, com ilustrações também, né? A proteção de uma couraça que protege nosso coração, que fortalece nossa fé, e também a fé que vai nos proteger, a esperança que vai proteger nossa mente, né, como um capacete. Isso realmente são coisas que vão nos levar a nos preparar para o dia de Jeová. Excelente, irmão Tomazelli. Irmão Rafael Zacarias. Outra coisa que nós aprendemos também foi nos manter ativos no estudo pessoal, na pregação, né? Nós temos até uma imagem ali no parágrafo 14, né, de um irmão estudando a Bíblia, lendo, meditando e também ativo na pregação de Jeová, na pregação, né, sobre Jeová. E outro ponto que nós devemos aprender a respeitar e amar os anciãos desde já. Muito bom, irmão Zacarias. Irmã Laís Alves. Também vimos a importância do amor a Jeová e do amor ao próximo, para que a gente persevere na pregação. Então, esse amor a Jeová faz com que a gente enfrente qualquer problema que venhamos a ter na pregação. E o amor ao próximo é de não perder a esperança de que um dia quem é mau pode mudar. Excelente. Agradecemos muito a participação dos irmãos, os seus comentários, que tornaram o nosso estudo bem animado. Por diante, tá bom? Muito bem, vamos encerrar entoando o cântico 150. Os que desejarem poderão ficar de pé. Busquem a Deus para obter livramento. Esse cântico ele é baseado em Sofonias 2:3, que foi lido hoje no discurso do irmão Ricardo. E após o cântico, o irmão Ricardo Silveira nos representará Jeová em oração.